Amados irmãos e irmãs, abram suas Bíblias comigo no livro do profeta Daniel, capítulo 5. Preparem-se para uma das histórias mais aterrorizantes e diretas sobre a justiça de Deus. O palco é a Babilônia, e o personagem principal é o arrogante rei Belsazar. Em sua soberba, ele dá um grande banquete e comete o pior dos sacrilégios. Ordena que os vasos sagrados tirados do templo de Jerusalém sejam trazidos, para que ele, seus príncipes e concubinas bebam neles. Uma afronta direta ao Deus de Israel. Era uma celebração da glória humana, do poder, da riqueza. Ele ordena que tragam esses vasos. E vejam, ele não os queria para admirá-los. Ele os queria para profaná-los. Seus nobres, suas mulheres, suas concubinas começaram a beber. Enquanto profanavam o que era santo, eles louvavam seus próprios deuses, deuses de ouro, de prata, de bronze. Era o ápice da arrogância, um desafio direto à soberania do Criador dos céus e da terra. Pense no nível de afronta, amados. Eles não sabiam, mas o céu estava assistindo. A paciência de Deus, que é longa, estava chegando ao seu limite. O som da festa ímpia estava subindo aos céus, não como louvor, mas como uma acusação. O palco estava montado para o impossível. Antes estava vermelho de vinho e riso, mas algo estava prestes a acontecer que silenciaria tudo. Preparem-se. O juízo se aproxima. No exato momento em que a profanação atingia seu clímax, algo aconteceu. Algo que silenciou a música. Algo que congelou as risadas. Algo que transformou a euforia em terror absoluto. Daniel, capítulo 5, versículo 5, nos dá uma imagem vívida e assustadora. De repente, surgiram os dedos de uma mão humana. Uma mão sem corpo, movendo-se sozinha. E essa mão começou a escrever na parede do palácio, na cal branca, bem em frente ao candelabro que iluminava o salão. Todos puderam ver. O rei Belsazar viu. Ficou pálido. Seus joelhos batiam um no outro. O medo o dominou. Todos olhavam, incrédulos. A festa acabou no mesmo instante. O silêncio que caiu sobre aquele salão deve ter sido ensurdecedor. Daniel capítulo 5, versículo 6, diz que seus pensamentos o perturbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram. Os seus joelhos batiam um no outro. O homem mais poderoso do império, tremendo incontrolavelmente. Em desespero, ele clamou por seus magos e astrólogos. Entraram todos os sábios do rei. Olharam para a escrita, mas nada puderam fazer. Toda a sua astrologia, magia e ciência ali foram inúteis. Belsazar ofereceu recompensa: púrpura, cadeia de ouro e o terceiro do reino a quem ler e interpretar a escrita. Ele ofereceu poder, riqueza, honra, mas o mistério era de Deus, não dos homens. A escrita permanecia, e os sábios permaneciam mudos. O fracasso só aumentou o pânico do rei. Seus nobres ficaram perplexos e assustados. O palácio da festa se tornou uma câmara de pavor e confusão. Até que uma voz de sabedoria foi lembrada. A rainha-mãe lembrou-se de Daniel, o homem de espírito excelente, entendimento e sabedoria. Daniel, o servo do Deus vivo, foi lembrado e trazido à presença do rei. Foi então que o profeta Daniel foi chamado. Sem se intimidar, ele confrontou o rei, lembrando-o da arrogância de seu pai e declarando o juízo de Deus sobre quem se exalta. Os teus presentes fiquem contigo. Dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ele ofereceu riquezas e honra. Daniel não se impressionou. Sua lealdade não era ao príncipe deste mundo, mas ao Deus Altíssimo. Antes de interpretar, Daniel prega. Lembrou Belsazar de Nabucodonosor e de como o orgulho levou à humilhação. Quando o coração se exaltou, o Senhor o humilhou até que reconhecesse o domínio do Altíssimo. Daniel 5:21. Com a base estabelecida, Daniel volta-se para a escrita na parede. As palavras eram Mene, Tequel, Parsim. Os sábios estavam mudos. Daniel,
Guiado pelo Espírito, fala o veredito do céu. Mene, contou Deus o teu reino, e o deu por acabado. Daniel 5:26. Deus, o soberano contador do tempo, havia numerado os dias do teu reinado, e naquela noite a contagem havia chegado ao fim. Tequel. Pesado foste na balança, e foste achado em falta. Daniel 5:27. Deus tem uma balança de justiça perfeita. A tua vida foi pesada e foi reprovada. Orgulho, zombaria, idolatria, tudo em um prato. O outro prato, a santidade de Deus. Parsim Peres. Dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Daniel 5:28. A sentença era final e catastrófica. O império seria partido e entregue ao inimigo. Deus executa. Ele usa instrumentos humanos para cumprir seu juízo. Enquanto as palavras ecoavam, a sentença pairava sobre todos. Não era apenas uma leitura, era o veredito do tribunal celestial. Menem Tequel, Parsim. 3 palavras, 3 destinos. Contado, pesado e dividido. O rei, agora sem trono para se apoiar, escuta o que selará seu fim. A justiça de Deus não falha, e a execução estava prestes a começar. Mesmo ouvindo a sentença de morte, a mente de Belsazzar ainda estava presa às coisas deste mundo. Ele ordenou que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem a cadeia de ouro. Proclamaram-no terceiro no reino. Ironia trágica sobre autoridade que já não existia. Naquela mesma noite, os exércitos dos medos e persas moviam-se. A sentença foi executada com velocidade chocante. Eles desviaram o curso do Eufrates e entraram na Babilônia sem resistência. O império que parecia invencível caiu em uma única noite. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. Daniel 5:30. E Dário, o medo, ocupou o reino. Os vasos sagrados que se tornaram copos de vil celebração jazeram quebrados no chão. A queda da Babilônia não foi um acidente. Foi ato de juízo divino, preciso e soberano. Deus pesa nações, igrejas, líderes e cada vida individualmente. A pergunta que ecoa: pesado foste na balança e foste achado em falta? Talvez você não esteja bebendo em vasos de ouro, mas será que não estamos profanando o templo do Espírito Santo com dinheiro, sucesso, prazer e ego? Deus pesa nossas ações, palavras e intenções. Acima de tudo, o estado do nosso coração. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas há esperança. Jesus Cristo tomou o peso dos nossos pecados na cruz. Ele pagou nossa dívida. Para aqueles que se humilham e creem, a balança pende a favor. Não por nossos méritos, mas pelos méritos dele. Somos achados em Cristo. Portanto, o chamado final hoje é: saia do banquete da arrogância deste mundo. Humilhe seu coração diante do Rei Jesus, antes que a mão escreva na parede da sua vida. Entregue-se a Ele, e você não será achado em falta, mas será achado em Cristo. Amém.